Algumas passagens bíblicas parecem indicar que Samuel era um efraimita, ou seja, alguém pertencente à tribo de Efraim. Já outras passagens bíblicas também falam do profeta Samuel como sendo um levita da família de Coate. E diante disso surge a pergunta: afinal, Samuel era de qual tribo? Inclusive, com base nesse questionamento, algumas pessoas equivocadamente pensam que nesse detalhe da vida do profeta Samuel existe uma possível contradição bíblica. Mas é claro que não é esse o caso. E neste vídeo você vai entender a qual tribo realmente pertencia o profeta Samuel. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações clicando no sino, porque assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Para falarmos sobre a qual tribo pertencia Samuel, primeiro precisamos entender como ocorreu a divisão do território de Canaã após ter sido conquistado pelas tribos israelitas. O texto bíblico registra que quando os filhos de Israel finalmente chegaram à Terra Prometida e conquistaram aquele território, especialmente sob as lideranças de Josué e dos anciãos após ele, cada tribo recebeu sua herança de terra em Canaã. E essa divisão territorial foi regulamentada ainda no tempo de Moisés, de acordo com as instruções divinas. Dessa forma, as tribos maiores receberam porções maiores de terra, assim como as tribos menores também receberam territórios menores. Inclusive, duas tribos e meia, que foram as tribos de Ruben, Gade e Manassés, receberam seus territórios antes da travessia do Jordão, isso a leste do Mar Morto, conforme nós lemos em Números capítulo 32. Já as demais tribos, portanto, tiveram sua herança territorial em Canaã, conforme fica claro no capítulo 34 do livro de Números. No entanto, a tribo de Levi, que foi a tribo separada para o serviço do Senhor, não recebeu uma porção do território daquelas terras. Ao invés disso, foram designadas aos levitas 48 cidades e seus pastos circundantes, espalhados nos territórios das outras tribos. E dessas 48 cidades, 6 delas foram contadas como cidades-refúgio. E o que eram essas cidades-refúgio? As cidades-refúgio eram cidades que podiam abrigar pessoas que, porventura, tivessem tirado a vida de alguém de forma acidental, conforme explicado em Números capítulo 35. Mas então, agora voltando à pergunta: o profeta Samuel era de qual tribo? Efraim ou Levi? Bom, considerando esse contexto da distribuição da herança de terras das tribos israelitas, é fácil entender a qual tribo Samuel pertencia. Isso porque no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, o pai do profeta, o Eucana, é identificado como um homem que habitava num lugar chamado Ramataim Sofim, na região montanhosa de Efraim. E por isso, o pai de Samuel é mencionado como um efraimita ou um efrateu. Veja como o texto bíblico identifica o pai do profeta Samuel. Houve um homem de Ramataim Sofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efrateu. Então, como sabemos que os levitas coatitas receberam cidades no território de Efraim, é perfeitamente explicável o fato de a família de Samuel ser natural daquela região. E com o tempo, os levitas que habitavam nas cidades espalhadas pelos territórios das outras tribos também passaram a ser identificados por sua ligação com esses territórios. Então, a pergunta a respeito de a qual tribo pertencia Samuel pode ser respondida pela informação de que ele era, ao mesmo tempo, um levita por descendência e um efraimita por naturalidade. Em outras palavras, o profeta Samuel era um membro da tribo de Levi, nascido no território de Efraim.
E nós sabemos que, de acordo com o voto de Ana, a mãe do profeta Samuel, ele foi educado desde pequeno nas coisas do Senhor em Siló. E nesse ponto também há uma outra coisa muito interessante e que muita gente não entende. Por quê? Porque, embora Samuel fosse um levita coatita, ele não pertencia à linhagem do sacerdócio de Arão. Na verdade, a linhagem de Samuel recuava até Izar, um dos filhos de Coate, enquanto que os sacerdotes pertenciam à família de Amrão, outro filho de Coate, e que foi ancestral de Arão e seus filhos, a quem o sacerdócio foi confiado pelo Senhor. Mas na Bíblia, Samuel também aparece claramente envolvido com tarefas sacerdotais. E como isso pode ser possível? Bom, para entendermos esse ponto, precisamos considerar que aquele foi um período de transição, tanto no âmbito político quanto religioso. Eli, que havia sido juiz e sumo sacerdote de Israel, foi reprovado por causa de sua tolerância com os pecados de seus filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Então, a casa de Eli foi destinada à ruína, e Deus anunciou que retiraria o sacerdócio de sua família. E de fato isso ocorreu na sequência da história israelita, quando a liderança do sacerdócio foi exercida pela casa de Zadok, enquanto que Abiatar, um sumo sacerdote que descendia de Eli, acabou exilado pelo rei Salomão. Portanto, nesse contexto, a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento entende que, ao ter sido ofertado por sua mãe para o serviço integral do Senhor e por causa do declínio da casa sacerdotal de Eli, o que ocorreu foi que, soberanamente, Deus levantou Samuel no meio do seu povo com prerrogativas do ofício sacerdotal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Samuel, no papel sacerdotal, não parece ter sido algo ordinário, mas extraordinário. E de fato, a Bíblia diz que, ainda muito jovem, Samuel ministrava diante do Senhor e usava a estola sacerdotal de linho. E isso indica que, enquanto esteve com Eli, Samuel foi um tipo de aprendiz de sacerdote. Além disso, mais tarde, a Bíblia registra Samuel desempenhando tarefas sacerdotais, como, por exemplo, ao oferecer sacrifícios ao Senhor. E é verdade que alguns comentaristas até pensam diferente e defendem que jamais Samuel ocupou o ofício de sacerdote, e que sempre que ele é citado na Bíblia, oferecendo algum sacrifício a Deus, isso não parece ocorrer no tabernáculo. Então, para quem pensa assim, Samuel teria sido um levita diferenciado, uma vez que também era profeta do Senhor e juiz de Israel, mas que não teria sido um sacerdote propriamente dito. Mas, por outro lado, o fato de Samuel oferecer oferta ao Senhor supostamente fora do ambiente do tabernáculo não deve ser algo decisivo nessa questão. Por quê? Isso porque naquela época não havia um santuário central em Israel. Por isso, Samuel é mencionado consagrando ao Senhor num monte, por exemplo. Aqui é importante lembrar mais uma vez que nós estamos falando de um período de transição, e somente depois, durante o reinado de Davi, é que Israel teve uma capital como centro político e religioso do reino. Inclusive, o papel de Samuel em seu relacionamento com o rei Saul claramente parece ter sido o de sacerdote. Então, em resumo, fica claro que não há nenhuma contradição bíblica nesses detalhes da vida do profeta Samuel. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal para acompanhar outros estudos bíblicos, e se você tem vontade de estudar a palavra de Deus de forma profunda, organizada, mas com uma linguagem fácil e objetiva, eu convido você a conhecer o nosso curso de Teologia Online. As informações estão no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo.